Olá, meus queridos! Estamos aqui por mais uma escola bíblica para você. O objetivo, como de sempre, é poder trazer para você conhecimentos bíblicos e trazer, sabe, matérias que a qual te ajudam a crescer espiritualmente. Estamos aqui com o nosso curso Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. Tá aqui, né? Então, se você não quiser participar do curso, quiser o livro, só falar comigo. Mas eu quero, antes de nós iniciarmos aqui na nossa escola, nós estamos na antepenúltima aula desse livro. E daqui 3 semanas estaremos iniciando isso aqui. Crucificado com Cristo. Caso você queira ter esse livro em mãos, né, você me manda mensagem. Quem tem meu WhatsApp já me manda. Quem quiser mandar por aqui também manda. Quiser meu Instagram, podemos conversar lá no direct. Também pode também mandar, pedir que a gente vai mandar para você aí o Instagram, tá bom? E você aí que é membro da igreja e já tem né, o meu WhatsApp, pastor, quanto é o livro? Eu vou ver direitinho quando custar o livro, aí passo para vocês, tá bom? Hoje vamos falar sobre o capítulo 8, né? E a fase 5 daquele manual de oração, tá bom? Hoje o tema é, na fase 5, ouvindo a voz de Deus através da meditação. Vamos lá? A meditação é uma forma de oração porque é a comunicação com Deus através de ouvir em oração. Na meditação, você está quieto, ouvindo a voz de Deus através de sua palavra e as expressões que ele causa ao seu coração. É essencial lembrar que a oração genuína é um relacionamento e não somente um hábito ou ritual. Um relacionamento requer tanto falar quanto o ouvir. Se não acontecerem as duas coisas, não há um relacionamento de verdade. Afinal, como você se sentiria se seu cônjuge falasse o tempo todo e nunca lhe desse uma chance de dizer alguma coisa? Seu relacionamento matrimonial seria pobre. Assim também, a falta de diálogo leva a um relacionamento pobre com Deus. A meditação é o tempo no qual especificamente ouvimos Deus falar ao nosso coração. Então, a meditação ela deve estar sempre no nosso devocional, né? Você olhou, você leu a palavra, você orou a Deus. Vamos parar um pouquinho, deixar que as coisas estejam quietas para que você possa ouvir a voz de Deus. Nós aprendemos isso lá com Elias, né? Quando estava na caverna, e ele estava lá na caverna e passou o vento, passou o terremoto, enfim, e Deus não estava ali. De repente, Deus estava justamente na brisa suave, aquele vento calmo, e é onde Deus está. Se nós ficarmos em movimentos, né, nós nunca vamos ouvir Deus falar conosco. Mas se nós estivermos, né, tranquilos, ali em meditação, a gente vai sentir Deus falar conosco. O nosso coração estará ouvindo a voz de Deus, nossos ouvidos estarão atentos no que Deus está falando conosco. E é muito importante isso, né? A oração, ela só vai ter importância nisso aí, ok? Vamos lá. Aqui nós temos as dicas práticas para a meditação diária, né? A primeira delas, são 4, né? A primeira delas, em sua leitura bíblica diária, peça a Deus que fale ao seu coração. Depois ao ler a palavra de Deus, não faça como se fosse apenas um livro histórico ou de ensino doutrinário. Infelizmente, a leitura bíblica hoje, para algumas pessoas, ela é apenas uma forma de você ouvir histórias, contar histórias e criar um ciclo doutrinário, né, para poder seguir aquele ritual, etc. Mas
A palavra de Deus, na verdade, não é nada disso. Ou melhor, não é apenas isso. Ela não é apenas um livro histórico ou um livro doutrinário. Ela é a voz de Deus falando conosco. E se a gente não ficar ali atento no que Deus está falando conosco, temer a sua palavra, aí fica complicado. É onde você vê aí muitas pessoas dizendo: eu li a Bíblia, não entendi nada, não sei de nada. Por quê? Ler de uma forma esporádica, a revelia, sem responsabilidade, sem concentração, sem aguardar até mesmo Deus responder no que você estava lendo na sua palavra. E, sobretudo, algo muito mais importante, né? Nunca leia a Bíblia sem a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele ensina, ele guia, ele orienta, ele também nos ajuda. Então, é muito importante que você também, sobre tudo que eu falei, a presença do Espírito Santo ela é muito importante. Então, por isso que a leitura bíblica diária, né, ela é importante para a gente. Né? Não é sair de casa como fosse ler um horóscopo e sair de casa. Não é nada disso. Ler a palavra de Deus é você estar sempre em sintonia com Deus. Sabe o que Deus está falando conosco, a nosso respeito? Às vezes Deus, no meio do caminho, né, no percurso que você está andando, você ouve um versículo, anota ele, né, chega em casa, medita naquele versículo, de repente Deus direcionou você aquela passagem e quer no contexto te explicar por quê, o que ele quer que você faça, o que ele quer que você seja no intermédio daquele versículo. Porque a Bíblia também tem que ser lida também de forma contextual. Não é pegar um texto avulso e dizer e ler e acabou, não. É ler também de forma contextual. Saber o que Deus... por que aquele versículo apareceu para você no meio do caminho? Né? Eu creio que tem um propósito. Aí chega em casa, medita nele, né? Leia ele com calma, espere Deus falar ao seu coração o que Deus quer realmente falar com você naquele dia. Ele vai falar com você, com certeza. Por isso é muito importante que você leia a palavra de Deus todos os dias. Faça uma leitura todos os dias. Não é ler um aqui, daqui 10 anos ler outro, não. É ler todos os dias, tá bom? Vamos lá. Número 2. Quando você terminar seu momento diário de oração e leitura bíblica, anote as ideias principais e as impressões que Deus colocou no coração. O desafio aqui é você fazer, inclusive, ter um diário, um caderno, coisa semelhante. Quantos livros foram escritos hoje vindo de meditação? Quantas pregações foram pregadas hoje vindo de meditação? Eu, praticamente, sou assim. Eu medito em alguma coisa e aí surge um tema, surge algo na minha vida, no meu coração, e ali começa a desenvolver, né, a palavra de Deus na minha vida, e eu começo a desenvolver a pregação da palavra de Deus. Eu pretendo mais tarde, se Deus permitir, escrever livro de tudo aquilo que nós já pregamos. Eu tenho tudo anotado no meu canal, nesse canal aqui mesmo do Ministério Opa, e eu pretendo mais tarde pegar cada tema e desenvolver ele em livros, né? Isso é quando Deus nos dá um tempo maior, né? Mas a verdade é que a gente precisa anotar tudo, as ideias. Talvez Deus está querendo te dar uma ideia maior sobre aquilo que você leu. Então pega o versículo, pare depois que você lê, depois que você orar, você pega aquilo, tudo que vem na sua mente, escreva no papel, vai escrevendo, e aí mais tarde você anota tudo, para que você venha desenvolver isso de outras formas, ou você entender naquele momento o que Deus verdadeiramente falou ao seu coração, ok? Mas sempre é isso, né? Sempre para estudar a Bíblia, é preciso que a gente tenha em mãos um papel, né? E uma caneta, né? Uma vez perguntaram ao pastor Antônio Gilberto qual foi a maior tristeza que ele já passou na vida dele, ou a maior decepção que ele possa ter passado, né? E ele falou uma coisa simples, né? Ele falou assim: olha, eu lamento, e o meu maior lamento na minha vida é justamente no dia que Deus me deu um flash da sua mensagem, da sua palavra, falou comigo sobre algo
e eu simplesmente pensei que ia lembrar e não anotei. Eu sempre tenho o hábito de anotar, ele dizia isso. E ele foi lá, não anotou e nunca mais se lembrou daquilo. Então, a palavra de Deus para nós é como se fosse um flash, né, de uma câmera, né? Ela piscou e apaga e nunca mais vai se acender novamente. Deus te deu algo, depois que você leu, anote tudinho direitinho, né? E com certeza Deus falou contigo e você vai entender a voz dele, ok? Vamos lá, número 3. Enche a sua vida com a palavra de Deus. Existem inúmeras formas. O Salmo 112, capítulo 1, Salmo 100, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, nessa lei medita dia e noite. O salmista estava ali, meditava dia e noite na palavra de Deus. Aqui ele fala assim, olha, hoje somos abençoados com maneiras criativas de nos encher da palavra de Deus. Aqui dá alguns exemplos para isso. Por exemplo, ouvir CDs com músicas bíblicas, com leituras bíblicas enquanto dirige. Letra A. Ouvir CDs com leituras bíblicas enquanto você está dirigindo, né? Então, é uma forma também de você ouvir. A letra B. Ouvir músicas cujas letras são basicamente textos bíblicos. Tem música aí que fala e relembra textos bíblicos e assim por diante. Letra C. Participar de um programa de memorização das escrituras. É bom. Eu nunca participei, não. Pretendo um dia participar, mas deve ser muito bom. Letra D. Colocar versos em molduras e espalhar em pontos estratégicos da sua casa ou escritório. É bom, seria uma boa, né? Você pega o versículo bíblico, quando você for, você vai ler uma passagem bíblica daquele dia, né? Isso é mais para dono de casas e para quem trabalha no escritório, né? Que possa estar ali sentado à sua mesa, né? E assim por diante. Encher a nossa vida com a palavra de Deus também existem outras formas. Ler um bom livro, né? Sempre procurar encher a sua vida com bons livros que te ajudam. Eu, particularmente, eu me envolvo muito com isso. Quantos livros, eu tenho uma biblioteca aqui, quantos livros eu já li e quantos eles têm me ajudado. Esses 2 últimos livros que eu li, eles me ajudaram muito numa peleja, numa dificuldade que eu estava passando grandemente. Me ajudaram a vencer, né? Eu fui lendo o livro e examinando as escrituras no que o livro dizia, que o autor dizia, né? Então o escritor dizia. Então isso me ajudou muito. Isso também vale para você também. Ah, pastor, mas qual livro que eu vou ler? A gente conversar, a gente conversando, eu vou te indicar aí, né, livros. Tem um amigo que trabalha com venda de livros, ele vai lá e busca para você, com certeza vai ser bênção para a tua vida. Vamos lá, número 4. Hoje a aula é mais rápida, né? Vamos dar rápido. Quando orar, seja sensível às impressões específicas de Deus, através das quais Ele o levará a se concentrar em alguma das várias questões que o preocupam. Olha só, vamos ler o texto aqui? Às vezes a oração e a meditação se mesclam quando sentimos o toque, o sopro de Deus. Lembre-se de que seu tempo de oração não é uma fórmula pré-estabelecida que você mecanicamente segue a cada dia. E alguns dias, Deus o levará a gastar mais tempo em adoração e menos em confissão. Noutros, você pode colocar um peso no seu coração para gastar mais tempo intercedendo especificamente por algumas pessoas e você gastará menos tempo em petição. Da mesma forma, diz aqui a Escritura, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Então daqui, a parte importante, né? Não é porque você não tem que orar especificamente todos esses pontos aqui, todos eles. Às vezes tem dia que você vai orar menos um ponto e orar mais outro ponto,
né? Um dia eu vou interceder mais, um dia eu vou pedir mais, um dia eu vou adorar mais, um dia eu vou confessar mais, um dia eu vou confessar menos, um dia eu vou adorar menos, um dia eu vou pedir mais, enfim, ela é variada, mas isso tudo dentro de um princípio que nós lemos aqui em Romanos 8:26. É o Espírito Santo que vai lhe conduzir. Aí Paulo diz bem claro uma coisa: eu não sei, nós não sabemos orar como convém. Por isso que a pessoa do Espírito Santo ela é importante até mesmo não somente na leitura bíblica, como também na oração. Ele vai te ajudar, né, a levar, quem sabe alguém está precisando de uma intercessão naquele momento e o Espírito Santo vai te conduzir a interceder. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Eu orar por alguém que eu nem imaginava que poderia orar, eu estava orando fulano, depois a gente foi saber que, né, que a pessoa estava precisando de oração, e assim por diante, meus amados irmãos. É assim que funciona a oração também, entendeu? Embora deva haver um equilíbrio entre todos os tipos de oração, às vezes Deus lhes colocará de forma muito particular. E lembre-se, como Ele está no controle, nós devemos deixar que nos guie em nosso tempo de oração. Peça a Ele para te guiar sempre na oração. Senhor, eu vou estar aqui orando, mas me guie naquilo que nós vamos conversar hoje. Me orienta, Senhor, né? E me revele o que eu tenho que fazer hoje aqui, Senhor. Me leva agora, me envolva com a dimensão da oração, assim por diante, entendeu? Acontece. A parte de meditação é fazer uma pausa em nossa oração e ser sensíveis aos toques e sussurros de Deus. Amigo, se isso parece muito misterioso ou difícil, por favor, leva a sério. Quanto mais tempo você gastar com Deus, mais você aprenderá a reconhecer sua voz, a sua suave e calma voz. Entenda uma coisa: o que faz as pessoas não participar disso aqui é justamente o quê? É a pressa, né? Você tem que parar, deixar aquele momento só para Deus. Orar, falar com Deus, fazer a meditação, silêncio. Tem que ter paciência. Pessoas que não querem mais ouvir Deus falar. Daí, você vai comprar um carro, deixa Deus falar contigo. Você vai fazer algo, deixa Deus falar contigo. Você vai casar, você é solteiro, deixa Deus falar, deixa Deus falar contigo primeiramente. Você vai fazer isso, fazer aquilo, deixa Deus falar contigo. Nós precisamos aprender isso. Mas para isso acontecer, para eu aprender também isso, eu preciso dar um tempo para Deus. Por isso que às vezes eu vejo que muitas pessoas, a maioria das pessoas não dão esse tempo. Então é hora de aprender isso, né? De aprendermos a dar mais tempo para Deus. É muito importante que você reflita sobre isso, tá bom? Estamos já terminando, amados. Hoje a nossa aula é bem rápida. Não, melhor, nas últimas aulas agora vai ser muito rápida. Vai ser de, no máximo, 30 minutos. Uma palavra final sobre meditação. Na essência, a meditação é simplesmente a prática de ouvir a voz de Deus quando Ele fala através da sua palavra e da oração. Então, meditação é a prática de você ouvir a voz de Deus. Então, se você não meditar e não praticar e não ter paciência de ouvir a voz, você nunca vai ouvir a voz dele. Esse é o elemento essencial que faz da sua vida de oração uma conversa de duas mãos, ao invés de um monólogo de mão única. A meditação é um ato intencional de ouvir Deus. Nós devemos nos separar para o estudo bíblico e a oração com a expectativa de ouvir uma palavra pessoal de Deus para nós. Sentou? Leu a palavra dele e orou. Agora é a hora de você, na oração, também dar aquela pausa, para que você possa ouvir Deus falando contigo. Entendeu? Eu insisto com você para que não deixe nada disso parecer complicado ou impossível. Mesmo se você se sentir fraco em oração, Deus o buscará onde você estiver e fará uma grande obra
em sua vida. Aí ele diz aqui, acredite, Deus está esperando para falar o seu coração de forma real e pessoal. Eu oro para que esse capítulo tenha lhe causado fome por algo mais do que um monólogo de mão única, onde você é quem fala o tempo todo. Você ficará maravilhado, porque vai ouvir quando separar tempo para escutar. Oh, glória. Aí você vai ver como o seu coração vai... Às vezes, passa isso comigo, né? Eu estou ali aflito, eu estou nervoso, aí eu estou ali, eu passo assim, Senhor, fala no meu coração. E eu só vou desistir daquele momento de oração quando meu coração, quando ele vai ficar calmo, sereno. E assim que vai, te aprendendo. É assim que a gente aprende. E Deus fala, e Deus está sempre disposto, com a sua pessoa do Espírito Santo, para poder nos trazer paz ao nosso coração. Antes nós lemos aqui, eu posso ler aqui mesmo. Efésios, né? Filipenses, perdão. Eu quero ler aqui Filipenses, capítulo 4. Capítulo 4. E diz o seguinte, no versículo 6 em diante. Mas antes disso, deixa eu ler aqui a parte número 4, né? Capítulo 3, versículo 4 em diante. Escute só o que Paulo fala aqui. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Que a moderação de vocês sejam conhecidas por todos. Perto está o Senhor. Versículo 7, 6, né? Não fique preocupado com coisa alguma, mas em tudo, olha só, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo começa ali no versículo 4, falando sobre alegrar, alegre-se no Senhor. Aí ele fala que a moderação de vocês seja conhecida, as pessoas vejam que você é uma pessoa feliz, uma pessoa satisfeita, alegre, né? Nada de uma pessoa murmuradora, uma pessoa rancorosa, uma pessoa que reclama de tudo, né? Mas seja feliz. E ele fala, gente, perto está o Senhor, ele está vendo, né? Aí depois ele fala sobre a questão da ansiedade, não fiquem preocupados, né? Pega aí tudo que vocês estão preocupados, isso que está preocupando você, coloca tudo conhecidas diante do Senhor pela oração, olha, oração, pela súplica, e com uma forma bem especial, com ações de graças. Aí sim, depois que você faz tudo isso, aí Paulo fala aqui no versículo 7, aí a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ele guardará o seu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aí vocês vão ter paz, tranquilidade. Ah, que coisa interessante, né? É bom meditar nisso, né? Vamos terminar então? As perguntas para discussão e reflexão. A primeira, quão bíblicas é a sua vida de oração se você fala o tempo todo? Quão bíblica é a sua oração se você fala o tempo todo? Quão bíblica é, né? Se você fala o tempo todo. Então, tem que... aí você responde. Número 2. Por que uma vida saudável de oração requer tanto falar quanto ouvir? Por quê? E a última. Descreva 4 maneiras principais para ouvir a voz de Deus durante sua meditação diária. Então, escreva aí, tá bom? E com certeza, Deus vai abençoar a sua vida. Terminamos aí a nossa 10ª aula, né? Agora faltam 2 para terminar. E se você ainda não tem esse livro, né, é só mandar mensagem, como eu falei no início, nós estaremos dizendo para você o valor desse livro aqui. Crucificado com Cristo. O mesmo autor, Gregor Friesen, né? Será a nossa próxima aula. Vai ser muito bom, hein? Crucificado com Cristo. Deus abençoe você. Até domingo que vem para a nossa 11ª aula. E detalhe,
A nossa aula semana que vem vai ser uma aula especial. A gente vai pular do capítulo 8 para o capítulo 9, né? A gente vai dar uma pausa aqui no capítulo 8 para o capítulo 9 e para poder falar sobre uma breve palavra sobre o jejum. Então, semana que vem vamos falar sobre o jejum, né? Nossa aula será sobre o jejum, ok? Vamos aqui conversar francamente sobre isso. Deus abençoe. Até domingo que vem para a nossa escola bíblica para você. Amém.